Segundo capítulo de Dogma e Ritual de Alta Magia, as colunas do templo. Primeiro capítulo, então, ele introduziu, né, o valor, o que significa simbolicamente, energeticamente, filosoficamente, esotericamente, o número 1, e agora para o número 2. Sempre usando como uma ilustração do capítulo, muitas vezes, né, ele vai pegar essa inspiração e ilustração, o arcano do tarô. Então, o segundo é a Imperatriz, ou a Papisa. Não, desculpe. Imperatriz é o terceiro. A Papisa ou a Sacerdotisa. Isso, ok? Os mais antigos, os tarôs mais antigos, trazem como a Papisa. E torna-se sacerdotisa, se eu não me engano, é a partir do Rider White, o White Smith. Então, as palavras que ele traz no capítulo abaixo de As Colunas do Templo, você vai ver que vai ter todas as informações logo no começo, né, do capítulo. Tem número 2, a letra do alfabeto hebraico, Beth, ou Bet, e a letra B. Colunas do templo, devido a 2. Que templo? O templo de Salomão. Rockma, que vai ser a segunda esfera. Depois eu passo, mas eu imagino que vocês já saibam, aquelas esferinhas, são 3 bolinhas. E isso fala de uma numeração, então seria 1, 2 e 3, certo? Só que o 1, quando a gente quer falar de esferas da árvore da vida, é outra aplicação, não é a mesma de que põe aqui da dualidade. Isso vai fazer mais sentido daqui a pouco, quando a gente chegar nas colunas. Rockma é referente, vamos pôr, à primeira esfera da coluna do templo. E Binah seria a segunda. Isso vai ter que. Isso vai ter que ser uma outra aula à parte. Vamos seguir o capítulo, deixa pra lá. Vamos continuar. A gente vai entrando pelo capítulo, pelo Templo de Salomão e a gente vai ver então o que se ilustra aqui dentro, tá? Mas é o seguinte, a natureza do 2, ele só existe porque a gente tem 1. Para saber que existe 1, implica necessariamente haver 2. A gente não consegue perceber que existe 1 sem ter referência de que há algo a mais. Se houvesse uma única coisa, uma unidade inteira, ele seria tudo. O capítulo todo vai tratar disso, que é necessário haver algo além do um, senão nada existiria. É um conceito, né, cosmológico, filosófico, assim. Você só tem percepção de que algo existe porque há uma diferenciação, né? O Levi ele vai muito numa filosofia pré-socrática, até um pouco, até os medievais, né? Você vê uma grande influência em todo o texto dele, de filosofia antiga. E aqui não é diferente, inclusive as referências vão surgindo ao longo do texto. E aí ele traz o que é a gnosis, na definição do Levi, vai ser esse conhecimento inato que a gente recebe por intuição. Ele vai diferenciar, então, o conhecimento científico, que é baseado, né, num estudo, na experimentação assim de científica, digamos assim, de análise, e o outro que é por intuição, um saber recebido, natural, mas que também só é possível pela percepção dessa diferenciação, dessa dualidade na natureza. Então, pegando direto do texto, ele já traz assim: o conhecimento supõe o binário. É preciso para o ser que conhece um objeto conhecido. E aqui ele já apresenta uma primeira natureza do binário, que é um ser e um objeto a se conhecer. Então tem que ter aquele que é o que vai conhecer e aquilo que ele pode conhecer. O binário é o gerador da sociedade e da lei. É também o número da gnose. O binário é a unidade multiplicando-se por si mesma para criar. Por isso que os símbolos sagrados fazem sair Eva do próprio peito de Adão. Sendo então Adão simbolicamente um número 1, o 2 só pode surgir do 1.
de certa forma. Então, Adão, como tetragrama humano, ou seja, o símbolo do que é a natureza divina, ou completude humana, se resume no Yod. Yod, aquela letra hebraica que é um pontinho só. A primeira letra do nome divino, do nome de Deus. Que já foi citado na introdução, e já foi citado no capítulo 1. E o Yod, cabalisticamente, ele representa o falo, que também cabalisticamente vai representar o número 1. Né? É um traço. Então você junta esse Yod ao ternário de Eva, e você vai formar o nome Jeová. As 3 letras seguintes depois do Yod, né, o nome de Deus são 4 letras em hebraico, certo? Yod, Vav, Re, Vav. Esse Vav, Re, Vav é o nome de Eva em hebraico. E o Yod é o falo, a potência, né, inicial. Então, o tetragrama divino, que é a palavra cabalística e mágica, que o sumo sacerdote no templo pronunciava, Yod-Ve, aqui ele vai pôr Yod-Sheva, o que está escrito aqui, né? A gente não sabe a pronúncia correta desse nome, os hebreus não sabem, os cabalistas não sabem, inclusive toda a questão do estudo cabalista é para encontrar esse nome, é para encontrar a forma de pronunciar, de vibrar. E é assim que a unidade completa na fecundidade do ternário forma com ele o quaternário. Então, a unidade completa na fecundidade do ternário forma o quaternário, que é a chave de todos os números, de todo o movimento e de todas as formas. O capítulo 2 ele consiste em explicar por que não tem no final uma separação entre os 4 primeiros números. Na outra chamada, acho que da introdução, eu estava falando dessa relação numérica. Você vai pegar. Porque o hermetismo é esse estudo das relações, né? Então, com os números, com os planetas, com as divindades, com os mitos, com as cores, com os signos, com as cartas do tarô, com as letras do alfabeto hebraico, alfabeto grego, né? Você cria uma relação de tudo e percebe um segredo, um arcano que estava oculto e sempre foi, e só os iniciados que ficam no seu clubinho seleto comunicando entre si, enquanto a história da humanidade corre. Essa é o que ele fala, o discurso preliminar neste livro é isso. Tem uma mensagem paralela correndo pela história da humanidade. Que só o grande iniciado, só o coisa. E o profano fica lá com cara de tacho, observando sem entender. Na verdade, nem sabe o que não entende. Eu só tô falando o que ele falou, tá? Estou aqui. O quadrado, essa parte aqui é muito boa, olha. O quadrado girando sobre si produz o círculo que lhe é igual. E está para a quadratura do círculo como o movimento circular de 4 ângulos iguais que giram ao redor de um mesmo ponto. Isso. Então é um quadrado girando, faz um círculo, né? Você pega um quadradinho, põe no eixo no centro e gira ele, vai virar uma ilusão de um círculo. É só isso que está falando. O que está acima, diz Hermes, é igual ao que está abaixo. Eis o binário servindo de medida à unidade. E a relação de igualdade entre o alto e o baixo, eis que forma com eles o ternário. Então você percebeu? Então, o que é o ternário? É a relação de igualdade entre o que está acima e abaixo. Então não existe, né, esse 2 sem haver o 3 necessariamente. Todos que quase que, vamos pôr, instantaneamente surgem. A gente tem a divisão 1, 2, 3, 4, mas não existe um sem o outro. A inserção do... Ó,
O princípio criador é o falos ideal, princípio masculino. O princípio criativo é o ktês formal, princípio feminino. Ideal no sentido de ideia, vem aquele do conceito, né, metafísico. Então, falo, vem essa parte, algo de gerador mais arquetípico. E o ktês, que é a vulva, ele é o formal, é o que dá forma a esse princípio de ideia. A inserção do falos vertical, uma haste vertical, no ktês horizontal, forma o stauros do gnóstico, que seria a cruz. Então, esse é o símbolo, o significado cabalístico da cruz. É a união, né, do falo e da ktês, do masculino e do feminino. É o que forma a cruz filosófica dos maçons. Assim, o cruzamento de 2 produz 4. Afinal, e aí você tem a cruz que vai ter 4 pontas. Que, movendo-se, determinam o círculo com todos os seus graus. A história dele citar ali antes, né, a quadratura do círculo, agora novamente, porque essa era uma das, vamos pôr, alegorias que os alquimistas usavam para se achar aquela busca, né, da resposta, da grande verdade do universo. É encontrar a quadratura do círculo. E aí está te explicando o que é a quadratura do círculo, portanto. É o entendimento desse movimento, né, polarizante do masculino e feminino, conectados, unidos, girando, criando então, né, ação. Tá. O Aleph, aquela letra, a primeira letra do alfabeto hebraico, chama Aleph. Ela é o homem. Beth é a mulher, a segunda letra. Letra A, letra B. 1 é o princípio, 2 é o verbo. A é ativo, B é o passivo. Eu gosto, na verdade, de resumir. Isso é uma coisa pessoal minha. Essa história do passivo, eu acho que ela poderia ser revista como receptivo, na verdade. Um é projetivo, de projetar, de direcionamento. O outro é receptivo. Algo recebe o que algo projeta. Seria assim a ideia. Porque aí desfaz um pouco essa estrutura tão rígida de ativo e passivo que já remete a outros conceitos, né? E aí depois ele traz a analogia das colunas do templo, exatamente. Boaz e Jaquim. Aqui ele inverte, ele faz uma confusão e ele vai falar que a unidade é Boaz e o binário é Jaquim, mas é o contrário. E para lembrar disso é muito simples, né? Jaquim seria Yaquim. É com a letra, novamente, é com o Yod, o princípio masculino, o princípio fálico. É a primeira letra da coluna referente ao masculino, Yaquim. E Boaz começa com a letra B, com a letra da Beth, que é do feminino. Inclusive é meio esquisito ele ter se confundido, já que está no nome. E ele troca aqui. A coluna branca, né, é a Jaquim, a coluna negra é Boaz. Então essas duas colunas são o nome das colunas simbólicas que estavam diante da porta principal do Templo de Salomão, que eu enviei a imagem no grupo. Né? Essa é descrito na construção em Reis, no livro de Reis da Bíblia, como foi essa construção do templo. E é dito que essas colunas foram feitas de bronze, 2 colunas maciças de bronze na entrada. No topo havia romãs, né, decorativos, que tem todo um simbolismo místico. Inclusive, esse nosso amigo maçom aqui do grupo, que eu não vou identificar, porque talvez ele não queira falar sobre o simbolismo do Templo de Salomão e as 2 colunas, seria excelente. Mas vamos lá, sem pressão. Até o fim. Essas 2 colunas explicam em Cabala
Os mistérios do antagonismo, quer natural, quer político, quer religioso, explicam a luta geradora do homem e da mulher. Conforme a lei da natureza, aí vem as coisas datadas, né, dele. Conforme a lei da natureza, a mulher deve resistir ao homem, e esse deve atraí-la e conquistá-la. Ele vai usar muito a partir de agora a questão da ótica da época dele, da sociedade dele, falando sobre mulher e homem nesse bem padrão, né? Bem ao estilo vitoriano mesmo. Mas dá pra gente fazer essa filtragem e perceber que o que ele quer dizer é a natureza, vamos pôr como pôs a projetiva e a receptiva. É que antigamente, né, a gente punha tudo dentro de caixinhas muito bem fixas e acabou. Né? E olha que o Levi ainda era muito para frente, tá? Ele era muito moderno na época dele. Inclusive lutou por direitos das mulheres lá, ao seu jeito, ao que dava para ser feito na época. Ele foi muito perseguido, ele era muito progressista nas ideias, né? Referente à política, à questão da mulher na sociedade. Tá? Mas ainda com essa cabecinha aqui. Então, mulher é a criação do homem e a criação universal é a mulher do primeiro princípio. Ele vai ter todo esse papo aí, né? O princípio ativo procura o princípio passivo. O cheio, plenum, o espaço preenchido de matéria, é amante do vazio. A boca da serpente atrai a sua cauda, e girando sobre si mesma, ela foge de si e persegue a si. É o Ouroboros, né, da serpente que morde a si mesmo. E é a explicação de que essa dinâmica de polaridade acontece sem parar, incessantemente, pela eternidade. Quando o ser princípio se fez criador, erigiu um iod ou um falos. E para lhe dar lugar no cheio de luz incriada, teve que cavar teve que cavar uma vulva, né, ou um útero, enfim, teve que cavar isso, ou um fosso profundo, igual à dimensão determinada pelo seu desejo criador, e destinado por ele ao iod, na luz irradiante. Esse é um conceito também cabalístico que chama Tsun Tsai. É uma questão de contração e expansão. O conceito é o seguinte, né? Alegoricamente vai se entender o grande criador como uma luz, portanto esse luz incriada, porque ela não foi criada, sempre esteve, preenchia tudo. A potência total preenchendo tudo. Para que algo existisse era necessário um espaço, né? Algo devia ter esvaziar-se para que algo pudesse existir além do todo. E é assim que é o entendimento dessa criação por emanação dentro da Cabala. Deus teve que criar espaço em si mesmo, internamente. Se ele era tudo, nada mais poderia existir além dele como tudo. Então, ao criar esse espaço, ou seja, um útero ou um ovo, que os alquimistas vão chamar, algo pode ser criado lá dentro, algo pode existir, a criação pode existir. E assim é feito já na criação esse princípio de dualidade, de polaridade. Um todo, vamos pôr fálico criador e o que recebe que pode gerar. Tal é a linguagem misteriosa dos cabalistas no Talmud. Então, é isso que ele está falando. O que é, pois, a criação? É a casa do verbo criador. Então é aquilo que pode receber o verbo. O que é o ktês? É a casa do falo. Quando a natureza do princípio... Qual é a natureza do princípio ativo? É espalhar.
e do passivo reunir. Então, o ativo, ou seja, o projetivo é o iniciador, destruidor, que cultiva e que semeia. O receptivo é o formador, é o que reúne, que rega e o que ceifa. Ou seja, o que também vai voltar ao ciclo de encerrar para começar de novo. É aquilo que no hinduísmo vai chamar também de Shiva e Shakti, né? Um conceito tântrico também. Inclusive é até interessante ele falar o que destrói, que é literalmente a descrição de Shiva, né? E Shakti é a formadora. Aí vem, aí vou completamente desnecessário, mas vou falar que ele põe o homem faz guerra, a mulher faz a paz, o homem destrói, a mulher cria, o homem não sei o que, é ppp. O homem revolução, a mulher conciliação. Datado, já sabemos, ok. Ah, continuando então, até onde volta a ficar interessante, a unidade só pode manifestar-se pelo binário. E a própria unidade é a ideia da unidade que fazem dois. Então é novamente esse assunto que ele vai reforçar e reforçar. A gente só entende que há um porque há dois para comparar. É um... Então a unidade do macrocosmo revela-se pelas duas pontas opostas dos dois triângulos, que é a imagem que está no livro. Os dois triângulos, a estrela de Salomão. E as duas pontas opostas é a ponta de cima e a ponta de baixo. Que ele vai pôr muito espertamente, ele vai pôr aqui na ponta de cima, na ilustração do livro, a letra alfa, né, do alfabeto grego. E embaixo ele põe a ômega. E já fica a sugestão, já é sugestivo, curiosamente, né? Porque a letra alfa, ela vem como um triângulo, certo? Erguido, fálico. E o ômega, ele faz um círculo, como um útero, propício a receber o falo. Então essa que é a ideia. E sendo então a parte fálica aquilo que foi necessário, tipo, um princípio que se torna ativo e projetor, e aquele que recebe é o que está embaixo, sempre tem essa analogia, né? Do que é criador está em cima e a criação está abaixo. Por isso ele vai pôr exatamente nessa posição, o alfa em cima, no triângulo voltado para cima, o ômega no triângulo voltado para baixo. A unidade humana completa-se pela direita e pela esquerda. Então, isso porque está falando um de criação divina, material. Então, a unidade macrocósmica é cima a baixo, e a unidade microcósmica, que é o ser humano, direita a esquerda. O homem primitivo, ele é andrógeno. Todos os órgãos do corpo humano são dispostos por dois, exceto o nariz, a língua, o umbigo e o iode cabalístico. Isso aqui tem algumas referências também dentro da Cabala, do significado dessas palavras, né? Da língua, do umbigo, do iode. Mas isso aqui, essa unidade que é central, que passa pelo meio do corpo, né? São que está um só, a boca, o umbigo, o falo, o nariz. A gente pode até continuar, inclusive, pela glândula pineal e chegar. É a coluna do meio. Direita e esquerda são as duas colunas polarizantes, né, laterais do templo. Na árvore da vida, a gente divide ela em três colunas. Dessa dinâmica de polaridade das colunas laterais, forma-se essa síntese, né, que integra as duas energias polares. E esse é o caminho de ascensão e também de, vamos pôr, ascendente e decrescente, né, da energia tanto divina quanto mundana, vamos supor. Então, a divindade una, na sua essência, tem duas condições essenciais por bases fundamentais do ser: a necessidade e a liberdade. As leis da razão suprema são necessárias em Deus e regulam a liberdade,
que é necessariamente razoável e sábia. Lembrando sempre que Deus, como ele já falou lá na introdução, não é Deus nos moldes cristãos ou de qualquer outra religião, na maior parte delas, né? Deus é o azote, alquimista, é aquele princípio gerativo, não gerativo, mas enfim, de pulsão inicial que permeia tudo. Vamos pôr mais ou menos assim. Então, para fazer visível a luz, Deus supôs a sombra. Para manifestar a verdade, fez possível a dúvida. A sombra é a repulsão da luz, e a possibilidade do erro é necessária para a manifestação temporal da verdade. Se o escudo de Satã não parasse a lança de Miguel, a força do anjo se perderia no vazio, ou deveria manifestar-se por uma destruição infinita dirigida de cima para baixo. Se o pé de Micael não tivesse Satã na sua ascensão, retivesse Satã na sua ascensão, Satã iria destronar Deus, ou antes perder-se no abismo das alturas. Enfim. Aquela imagem clássica de Miguel, né, com o pé sobre a serpente, ou sobre um demônio. E em alguns lugares se usa mesmo, né, esse simbolismo. E ele vai falar que é isso que se trata, na verdade, diante de uma natureza polar do cosmo, representado por Miguel e pelo diabo. Em dinâmica analógica universal, só há apoio no que resiste. Novamente, vai casar com a questão toda da manifestação da matéria, como a gente entende, né? Que é uma energia eletromagnética acontecendo entre partículas e átomos e moléculas. Por isso, o universo é balanceado por duas forças que o mantêm em equilíbrio: a força que atrai e a força que repele. Essas duas forças existem em física, filosofia e religião. Em física, o equilíbrio; em filosofia, a crítica; e em religião, a revelação. Os antigos representaram esse mistério pela luta de Eros e Anteros, pelo combate de Jacó com o anjo, pelo equilíbrio da montanha de ouro, que conservam ligada com a serpente simbólica da Índia. A montanha de ouro é tipo o Olimpo do hinduísmo. Existe um pouco mais do que isso, né? Eles põem a montanha de ouro como um centro do universo, uma montanha cósmica, onde habitam os deuses e os demônios em cada extremo. Que vai novamente falar disso, do antagonismo e polaridades, etc. Então é o reforço, polaridade, polaridade, polaridade. Ele vai continuando disso de polaridade, vai falar as esfinges do carro de Osíris, os dois serafins do templo, dentro do templo de Salomão, onde ficava a Arca da Aliança, que também ele vai citar da própria Arca da Aliança. Esse simbolismo, isso é a parte muito interessante e que é o que os maçons estudam bastante na questão do Templo de Salomão, porque o Templo de Salomão é uma representação do cosmo, tanto do macrocosmo como do microcosmo. Ele foi construído todo numa polaridade cada vez maior, que vai diminuindo e culminando na própria Arca da Aliança. Então você tem na entrada as duas colunas, e depois lá dentro, no Santíssimo, que era a sala que só o sumo sacerdote podia entrar, da onde a arca não podia sair, a arca ficava lá dentro. Era um lugar coberto por um véu, né, o véu de mistério. Dentro dessa sala você tinha duas imagens de serafins, e um branco e um preto. E na Arca da Aliança, que eu mandei a imagem também no grupo, você tem sobre a arca os dois também serafins, ou dois anjos, um em cada extremidade, e as suas asas ou são muito próximas ou se juntam, né, ou se conectam à extremidade dessas asas. O próprio sacerdote, o sumo sacerdote, em tempos mais primitivos, na época de Cristo já se perdeu isso, mas antes,
muitos séculos antes, na época assim de Salomão, de Davi, etc., o sumo sacerdote, ele tinha uma função oracular e ele portava duas pedras, uma pedra branca e uma pedra preta que ele segurava nas suas mãos. E não lembro agora qual que era exatamente o ritual, mas ele recebia a resposta tipo de sim ou não de Deus a partir dessas pedras. Você vai ver então sempre representada a construção, o conceito todo ali da mística, né, hebraico-judaica, ele vai nessa dinâmica do polar, do preto e o branco e tentar encontrar esse equilíbrio entre ambos. Inclusive tem essa teoria da conspiração de que a arca era uma grande bateria. Vocês já viram falar dessa? Ela era uma bateria elétrica ou um gerador. E essa estrutura toda de polaridades e a forma que descreve como ela foi construída e a roupa do sumo sacerdote que parece ser um isolante eletromagnético e tal. E as pessoas que entram, então, as pessoas que entram, essa que é a parte que é suspeita, as pessoas que entravam, vai citar uns dois casos de alguém que entra lá no Santíssimo, tá na Bíblia, tá? Que não quer dizer nada, mas vamos. Mas é o próprio mito, estou falando do mito dentro do mito, ok? Na Bíblia, lá cita de um soldado de algum lugar que invade, né, Israel, o templo, e entra, e ele é o quê? Fulminado. Não é curioso? Só quem podia entrar era o sumo sacerdote com a roupa muito específica que é descrita. Que são camadas de linho, de lã, de não sei o que, tem uma placa de metal sobre o peito, né? Tem aquela parada enrolada na testa com aquela pontinha que parece uma espécie de antena. E aí a galera que não tá vestindo isso é fulminada. Olha que curioso, não tem, né? Enfim, não que qualquer uma dessas coisas tenha existido de verdade, mas você percebe os elementos de um instrumento ou aparato com potência energética muito grande ali. E aquela papo de ficar rodeando. Vocês se lembram como eu li muita Bíblia, eu conheço muitas historinhas bíblicas, né? A história de Jericó, que é uma história que quem teve uma criação muito cristã ouviu quando criança. Que aí eles vão com essa arca e os sumos sacerdotes, né, os quatro, só esses mesmos quatro podiam carregar a arca. Aí eles vão ali, dão 7 voltas em volta da muralha com essa arca e a muralha cai. Ah, pelo amor de Deus, tem amor. A história é tipo uma arma que eles estavam carregando por aí, fazendo guerra com essa coisa, né? Então, aí tem as teorias de conspiração pra galera que gosta. Ah, inclusive, lembrei agora, o Marcelo Deodébio, né? Deodébio lá, ele é quem não conhece, né? É um ocultista famoso aqui no Brasil. Ele ele fala que as medidas da arca e tudo isso, que na verdade a arca estava ali, uma cópia dela estava ali dentro da pirâmide do Egito, a principal, né, de Quéops, eu acho, lá naquela sala que tem existe dentro da sala, no centro lá da pirâmide, uma estrutura de pedra, assim, que falam que era o sarcófago. Para ele, pro Deodébio, eu não sei de onde que ele tirou, se ele tirou de algum lugar, se ele que inventou, ali ficava a arca, ou uma cópia, na verdade, da arca que os egípcios tinham. Moisés, que era um iniciado nos mistérios egípcios, né, porque ele foi de uma classe alta ali, né, junto com a nobreza e os sacerdotes do Egito, aprendeu a fabricar uma arca, ou seja, esse gerador, essa bateria geradora, e aí fez a versão dele para os hebreus, ou roubou dos egípcios. Olha, gente, eu gosto da historinha, né? Ela é bonita, assim. Mas... O que fica de lição é a, a estrutura de polaridade da realidade. É isso que você tem que entender. Isso tudo é ilustração, é analogia, é imagem, é mito. Essas coisas realmente não importam de fato, sabe, se são verdade ou não. Porque o que é que se aplica na nossa vivência, tanto na vida como na parte prática, para quem quer fazer magia,
Não é saber se o que era a Arca da Aliança ou o que os egípcios faziam, deixavam de fazer. É entender os princípios que esses mitos estão falando e que essas até algumas teorias da conspiração estão ensinando. Inclusive é isso que representa o mito todo da construção do templo de Salomão. Desde o começo, desde antes do templo, quando Salomão pede para Deus sabedoria e conhecimento, em vez de todas as outras coisas que ele podia pedir. O mito de Salomão fala disso, né? Deus oferece o que você quer, você pode pedir qualquer coisa. Salomão vai pedir sabedoria e conhecimento. A coisa que é a partir disso, aí ele se torna um grande, continuando a lenda, ele se torna um grande mago que controla os espíritos da natureza e faz esses espíritos, que depois a gente vai chamar de demônios, construírem o templo. A lenda, essa é uma lenda que ainda persiste mais na cultura árabe, que Salomão teria feito enfim, ele prendeu os demônios, né, da Goétia. Isso, aí chegando mais para frente, vai ter essa lenda, ele prende esses 72 demônios e tal. Um demônio que ele tinha controle dá para ele um bichinho, que eu não lembro o nomezinho desse bichinho, mas tipo um inseto, que era o que cortava as pedras do templo. E se diz sobre a lenda da construção do templo que não houve barulho de cinzéis e de martelos, de quebração de pedras, porque na verdade era esse bichinho que cortava as pedras silenciosamente. E, enfim, é a lição também, novamente, né? Aprenda a invocar demônios. Não, mas é sobre o controle, né, das pulsões do ser humano, das pulsões animalescas, o que outros vão chamar de demônios, são tudo aquilo que a gente o quê? Desconhece ou não consegue controlar em nós mesmos. Salomão é um que conheceu muito bem a si mesmo e adquiriu domínio sobre essas energias e forças internas e pulsões arquetípicas do inconsciente, enfim, todas essas coisas. E não é isso os demônios no final? Não são alegoricamente forças do nosso talvez inconsciente ou alguma coisa equivalente? Eu tendo aí mais para esse lado, né? Então, tem uma parte muito boa que ele fala aqui, que é os discípulos ininteligentes de Zoroastro, muito sutilmente chamando eles de burros, os discípulos ininteligentes de Zoroastro divinizaram o binário. Isso. Sem referi-lo à unidade, separando assim as colunas do templo e querendo dividir Deus. O binário em Deus só existe pelo ternário. Se concebeis o absoluto como dois, é preciso imediatamente concebê-lo como três, para achar o princípio unitário. E aí ele vai falar que o erro do zoroastrismo é fazer esse antagonismo, que é isso, né? O zoroastrismo ele vai falar de Mazda, Azura Mazda, sei lá o que, contra Arumã, acho que é Arumã. É muita coisa, eu não lembro todas. Mas enfim, é essa dualidade total, absoluta do universo, dois inimigos lutando sempre e vai ter, não, vamos então ficar só do lado do bem de Mazda e não ficamos do lado do mal, de não sei o quê. E ele tá falando o quê? Não, mas é impossível, né? Não existe esse lugar e não existe aquele que vai prevalecer sobre o outro, porque só existe um pelo outro. Só existe a lança de Miguel porque existe o escudo de Satã recebendo, como ele falou. Só existe uma coisa porque tem a outra, senão a gente nem teria a percepção dela. Não haveria nem matéria para ser percebida se não houvesse essa interação. E essa interação a gente chama de ternário. Porque um é o conceito puro absoluto, o outro é aquele que vai receber, e depois. Então, como existe uma interação? A interação seria o sinal de mais entre os dois. A cruz. Ternário.
Vai entrando, aos pouquinhos vai entrando. Quando a gente chegar daqui até o capítulo 4, isso vai ficar muito bem entendido. E para que serve isso também vai ficar melhor compreendido quando chega no capítulo 5. Vamos com fé, com confiança, vai dar certo. De mãos juntas até o capítulo 5. Esses capítulos são super curtos, gente. Na verdade, você lê isso aqui até o capítulo 5, você consegue ler em um dia se quiser. A questão. Nossa, eu leio um parágrafo, eu. Não, peraí. Leio de novo, eu passo meia hora no parágrafo. Mas eu gosto da leitura dele. Eu tenho minhas críticas, óbvio. Ele também, como sempre. Mas tem tanto simbolismo carregadíssimo que é ideal isso, na verdade, separar e pensar no parágrafo e refletir. A leitura do Levi, ela é para reflexão. E nem que você chegue mesmo numa conclusão, isso também deixa secundário. É para refletir. E com o tempo isso vai ficando na sua cabeça, esses conceitos. Porque em alguma altura, a sua leitura, eu citei isso antes, a sua leitura da realidade vai ficando diferente, porque você começa a perceber essa dinâmica, por exemplo, agora que está sendo introduzida a parte da polaridade, de pouquinho em pouquinho, vai se tornando mais presente na sua leitura. E aí aquele que gosta de fazer feitiços, você vai perceber que na sua execução de feitiços, ou em qualquer religião, na verdade, no que eles estão fazendo lá, você vai ver a presença dessas polaridades acontecendo em todas as liturgias, em todos os rituais, em todas as coisas. Até num conceito de design, assim, o mundo vai sendo desenhado e moldado nessa questão de polaridade. Você vai pegar, né, uma questão você vai fazer uma logo, você vai ver então as cores complementares ou opostas uma da outra. O que, que é isso? Continuando, então, tá, Zoroastra, ininteligente. Assim, é por isso que os elementos materiais análogos aos elementos divinos se concebem como quatro, explicam-se como dois e, finalmente, só existem como três. Se concebe como quatro, é isso aqui. A gente vem do mundo, um mundo material, materializado é o quatro. Tá? Explica-se como dois por, né, a polaridade, né, o positivo e negativo. E só existem, na verdade, como três, que é exatamente polaridade positivo e negativo e a interação entre essas polaridades. Porque essas polaridades interagem, elas não são separadas uma da outra. Isso. Então, o que existe mesmo é o ternário. E a consequência desse ternário, portanto, é a manifestação, que é o quaternário. Espero que esteja dando. Às vezes eu mesmo me escuto e eu fico, caraca, quanta volta e giro. É o verdadeiro quadrado girando, né, que ele falou. A revelação é o binário, todo verbo é duplo ou supõe dois. A moral que resulta da revelação é fundada sobre o antagonismo, que é a consequência do binário. O espírito e a forma se atraem e se repelem como a ideia e o sinal, como a verdade e a ficção. Por isso, no domínio moral, há duas forças, uma que tenta e outra que reprime e que espia. Essas duas forças são figuradas no mito do livro de Gênesis pelos personagens Caim e Abel. Abel, Abel é aquele filho, o filho bonzinho, né? E Caim é o malzinho, vamos pôr assim, para facilitar. Então Abel oprime Caim por sua superioridade moral. Caim, para libertar-se dessa opressão, então, imortaliza seu irmão matando e se torna vítima do seu próprio crime. Caim não pôde deixar viver Abel, e o sangue de Abel não deixa mais Caim dormir.
Você quer falar por quê? Criações cristãs, né? Criação cristã. Uhum. Curiosamente, acho que não era nem meu, acho que era do meu irmão. Meu irmão ganhou de alguém, de algum familiar, uma Bíblia infantil ilustrada. Não era uma Bíblia, era só um livrinho baseado em histórias da Bíblia. E tinha histórias de Caim e Abel, livro de criança. Eu lendo aquilo, e assim, que porcaria é essa? Entendendo o que é assassinato, familicídio. Então, por isso eu falo assim, meu Deus, eu juro pra vocês, eu até sei onde que tá esse livro aqui, né? Até hoje ele existe aqui. E é uma história terrível, mais essa, que não tem o menor contexto que te convence. Por que, que o outro matou? Por que, que Deus não aceitou? Pensa, a criança tentando entender É isso. tudo errado. Gente, Mas é que, como sempre, a leitura de Gênesis não é literal. E aí que tá o fundamento E, de todo esse gente, erro. eu também tinha livrinho infantil com histórias de Caim e Abel e eu compreendia perfeitamente, tendo um irmão mais novo, por que que o meu irmão... Gente, quando eu li, eu falei, olha, faz todo sentido. Tem até a justificativa para quando matar. Terrível. olha, eu aprendi lá no livro, mãe, então. Deixa pra lá, deixa pra lá. E ele nem paga um preço tão alto também, Caim, no final. No final nada acontece com ele, de fato. Ele ganha um sinal, é isso que fala. Você vai ganhar um sinal e todo mundo vai saber que é você e ninguém vai poder te machucar. Era o demiurgo? Aquelas, já querendo complicar. Então, não, pra leitura gnóstica é tudo demiurgo, essa palhaçada aí. Por isso que é tudo contradição, é tudo loucura. É uma hora manda sacrificar, né? Manda o Abraão, né? Sacrificar o filho. Isso aí é só um Deus muito louco. Aventura. As aventuras de um Deus muito louco, aprontando altas confusões. É isso que os gnósticos vão falar sobre toda essa coisa do Antigo Testamento. E também do que acontece com a igreja. No final, vão falar que a igreja está seguindo, né, a estrutura católica, né, apostólica romana está seguindo o Deus gnóstico, não está seguindo a revelação verdadeira de Cristo. Essa aqui é a coisa. Bom, e aí ele vai falar disso, e aí, tá. Em Deus, a misericórdia e justiça. Ele faz justiça aos justos e é misericórdia aos pecadores. Isso, novamente, aí as pessoas vão achar que é um termo, não, super cristão. Não é isso. E aqui ele te explica, em outras palavras, o que ele falou. Aqui ele te deu uma chave, que é, na alma do mundo, ou seja, em Deus, em substitui, a alma do mundo, que é o agente universal, há uma corrente de amor e uma corrente de cólera. Esse fluido ambiente que penetra esse parágrafo, esse é o parágrafo do capítulo, tá? Esse fluido ambiente que penetra em todas as coisas, esse raio destacado da coroa do Sol e fixado pelo peso da atmosfera e pela força de atração central, esse corpo do Espírito Santo que chamamos o agente universal, e que os antigos representavam sob a figura da serpente que morde a sua cauda, esse éter elétrico e magnético, esse calórico vital e luminoso, é figurado nos antigos monumentos pela cintura de Ísis, que se volve e resolve em laço de amor ao redor dos dois polos, e pela serpente que morde a sua cauda, emblema da prudência e de Saturno. Como que eu não vou ler isso 10 vezes? Então, aqui você faz um tratado também de um livro enorme, só com esse parágrafo aqui. É uma coisa toda. E ele solta e vai para o próximo. O movimento, então, resumindo, é o quê? O movimento e a vida consistem na tensão extrema de duas forças. Pronto. Isso é sobre isso o capítulo inteiro. Mas o que ele está falando, então? Esse fluido ambiente, porque ele vai, daqui a 1 ou 2 capítulos, não lembro agora com certeza, ele vai introduzir o conceito
que é a estrutura né, do pensamento de Levi, a luz astral. Então aqui ele começa já a falar da luz astral. Estou falando já para vocês não terem que voltar aqui depois. Eu vou só falar, lembra aquele parágrafo? A tal da luz astral, ou seja, é um agente universal que permeia tudo. Ele está explicando aqui, isso aqui já é uma leitura dele, é uma leitura de algumas escolas esotéricas, iniciáticas, que pode ser isso como não. A questão é que se você aceita essa estrutura que ele está propondo de realidade, você consegue operar coisas muito interessantes no mundo. E é nisso que se baseia a estrutura mágica também da Golden Dawn, né, da Ordem da Aurora Dourada, que é de onde vem o Crowley, então a estrutura toda também de magia do Crowley vem dessa parada de luz astral aqui. E esse é o primeiro, praticamente, que ele vai deixando isso mais claro. Mas aqui ele vai falar que o quê? É um raio destacado da coroa do Sol, fixado pelo peso da atmosfera e pela força de atração central. Então, a atração central é como se houvesse, né, uma energia eletromagnética do centro da Terra, e talvez a gente pode chamar de gravidade, talvez um pouco dos dois, vamos pôr assim, enfim. A Terra atrai. A gente pode até expandir mais do que isso. Corpos, né, atraem. A matéria, a massa, ela tem essa função de atrair. Então eles entendiam que, sendo o Sol aquilo que está projetando luz, calor, energia para a Terra, e assim as coisas aqui crescem, né, florescem, os ciclos acontecem, etc., a gente está recebendo, então, além de radiação, de luz, de calor e tal, essa força, esse agente universal. E aí ele fica aqui retido pela natureza, né, magnética do planeta. Então o Sol seria um gerador de todas essas coisas, além da parte material, sensível, essa outra coisa mais metafísica que permeia tudo. Que é a luz astral e que ele está falando que era representado também pelo Ouroboros. Porque daqui nada sai. É um ciclo fechado, né, de polaridade e de causa e consequência, de ação e reação, e etc. E tem a frase: prove a Deus, dizia o mestre, que fosseis totalmente frio ou totalmente quente. Esse também é um versículo da Bíblia, acho que em Mateus, algo assim, que Jesus fala, que Deus vai vomitar os mornos e não sei o quê. Sem ser morninho nada. Um grande culpado é mais vivo que um homem fraco e morno. E à sua volta a virtude será em razão direta da energia dos seus desvios. A mulher que deve esmagar a cabeça da serpente é a inteligência, que sempre vence a corrente das forças cegas. É, dizem os cabalistas, a Virgem do Mar, cujos pés úmidos o dragão infernal vem lamber com sua língua de fogo, que se adormece de volúpia. E aí lá está, né, a imagem que eu passei também no grupo. São várias, tem muitas, eu joguei só duas, mas tem mais. Essa imagem vem do livro de Apocalipse. A mulher coroada, 12 estrelas, com um pé sobre o sol, e outro com um pé sobre a terra, outro sobre a água, e uma lua, e todo um simbolismo cabalístico ali, que já está presente. Se você vai voltando na história, você vai ver esse simbolismo da mulher sobre lua muitas e muitas vezes. Representações antigas, né, dizem também que esse eu não encontrei. Já vi pessoal falando. Se vocês encontrarem, vocês me ajudem. Teria alguma representação de Ísis dessa forma. Mas eu não achei ainda algo assim, com a lua. Porém, Ísis é representada assim com a lua na cabeça, com um arco lunar, né?
por isso que a sacerdotisa vai ter essa coroa ali, na imagem que eu passei do tarô, a coroa com a lua, né, com 2 meia-luas na cabeça, e ela também tem uma meia-lua sobre um dos pés dela, e as 2 colunas do templo atrás dela. Ela seria a própria Isis, ou uma sacerdotisa. Tem até as romãs atrás dela, né? Tá Isso. cheio de romãzinha. Uhum, exatamente, os romãs. O romã tem um significado muito grande na história, e ele é um símbolo também de Ísis, é um símbolo desse feminino, é um símbolo de Perséfone, de Ishtar, de, sei lá, quase todas as deusas. E aí eu estava refletindo sobre isso, além da coisa dele ter, né, monte de sementes, que vai remeter a uma coisa de muita, vamos por fertilidade, o romã, ele é vermelho. E você já espremeu o romã, o suco do romã, ele tem aquele tom super forte. Se isso não é uma menstruação, e o romã em si já não é um útero, simbolicamente, sabe? Não, pra mim é total. E a gente pode ainda expandir, e as sementinhas não são os óvulos, sabe? Acho que todas as frutas, quase, não digo todas, mas tem tanta fruta que tem essa analogia, né? Não é Uhum. só a É. romã. É porque aí a gente vai ter a romã nesse lugar, porque era uma fruta. Esses mitos aqui, né? O mito dessa galera lá pelo Egito, pelo Oriente Médio, não tinha tanta fruta assim. O romã nasce no deserto, né? Assim, em lugares secos, áridos do Oriente Médio. E você não vai ter outras coisas tão presentes. Inclusive, provavelmente, a primeira fruta a qual se faz analogia no Gênesis seria a romã da árvore, não a maçã. Muitas vezes, quando o pessoal fala magia, isso aconteceu comigo várias vezes, da pessoa me responder assim, não é desmerecendo, tá? É só que é para falar que são coisas diferentes. A pessoa responder assim, ah, sim, eu fiz o Wicca, sei lá, eu estudei o Wicca. Não, então, é outra coisa, é um pouco diferente, sabe? Aqui é uma leitura de estrutura, de realidade, de não sei o quê, pelos conceitos, vamos por arquetípicos básicos, estruturais, enquanto que a Wicca se trata de outra coisa, uma religião de pagã, sabe, é outras, e as pessoas misturam, entendeu? Ou vai entender quando a gente fala de magia sobre isso, né, sobre feitiçaria. Por isso que ele tinha trazido a diferença no capítulo anterior, falando o que é um mago, o que é um feiticeiro. Cara, eu comecei aqui a pensar uma coisa, uma leitura sobre o Gênesis, né, o Jardim do Éden e a coisa do romã, e a Eva quando pega. Se a gente for entender o símbolo, né, simbolicamente, quando ela pega esse fruto, sendo romã, sendo testada ou foi tentada pela serpente, que vai representar como é que ele fala aqui, né, da serpente, é o da volúpia, né? Ele fala a mulher sobre o dragão infernal e tal, que adormece de volúpia, não sei o quê. Se o romã, de alguma forma, representa a menstruação, ó, a grande pira aqui, martelada hermética, a mulher é uma emancipação da sua sexualidade, pegar esse romã e se permitir menstruar. Porque a mulher que tem que estar fazendo sexo e sendo, né, fecundada, ela não vai menstruar. Ela vai estar grávida, ela vai estar amamentando, depois ela vai estar grávida de novo, depois ela vai estar amamentando. Experimente você ficar engravidando. Você não vai menstruar até parar de engravidar. Então, a escolha, ou seja, o momento de pôr-se como não, ou pelo menos ter um sexo que é apenas de prazer, não de fecundação, leva à menstruação. Dá pra fazer uma imagem bonita de leva a acolher o romã. Podia criar uma historinha aqui com isso. Enfim. Poético, É poético. uma leitura poética disso, do prazer e feminino, não sei.
Já pode escrever um poema feminista, hein? Mas aí tem que pôr que a verdadeira fruta é o romã, não é a árvore. Tem que fazer muito trabalho. Ai, muito trabalho. Mas tá acabando mesmo o capítulo. Depois disso. Queria só falar sobre aquele outro parágrafo que a gente estava falando, então, que ele vai falar sobre essa força que está permeando tudo, o princípio universal, o agente universal. Ele termina falando também que é um emblema de Saturno, porque, primeiramente, Saturno é o que começa, vamos pôr, é o que seria o círculo, né? Hermeticamente, dentro do hermetismo, fora de Saturno, você tem o firmamento, o primeiro motor, né? O céu celestial das estrelas, dos astros, das constelações astrológicas e tal. Depois disso, então, que é o fixo, né? Depois disso vem Saturno. Então, Saturno é o que se movimenta mais lentamente no céu noturno. Aqui a gente não está falando dos outros, tá? Né? A galera de Urano, Netuno, Plutão. Esse é um outro rolê. Então, Saturno é o que está bem devagarzinho ali e ele é o começo do movimento. Então, se lê o começo de criação, já que fora disso estariam os fixos. E sendo, então, o começo dessa serpente. A gente pode pôr essa serpente devorando a própria cauda, essa manifestação, então, né, que vai ficar de perseguição, de geração e destruição, de produção e consumo, em Saturno, que é justamente o anel, né, é o planeta que tem aquele anel. Então, eles vêm com essa... Por isso que ele vai falar também que é um emblema de Saturno. Pois a manifestação da alma, vamos pôr, do grande alma do mundo, começaria a partir de Saturno. Se começar, Saturno ele representa o fim, na verdade, né? Porque aí por quê? É, Vindo daqui para fora, ele é o ele é fim. o último planeta que a gente vê a olho nu. Uhum. Isso. E vindo de lá para cá, provavelmente teve que passar até chegar aqui. No hermetismo, indo assim, pegando bem o corpus hermético, né, que é a Bíblia do hermetismo, vai te ensinar que a alma humana precisa, uma leitura antiga, tá? A alma humana precisa evoluir, precisa passar então pelas esferas dos planetas, dos astros, até evoluir e chegar na sua evolução final. Então ele vai passando por todas eles, pela esfera da Lua, de Mercúrio, de Vênus, depois o Sol. Se não me engano, era assim, né? A cosmogonia antiga. Chegava nessa ordem. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, ou algo assim. Depois o Marte, Júpiter e Saturno. E era, então, cada uma dessas esferas representava, vamos pôr, um estágio de evolução da alma humana, ou de conhecimento, ou de libertação. Que também vai ter sua representação nas esferas da árvore da vida, na Sefirot. Cada Sefirot vai seguindo também uma sequência. Pegando a Sefirot mesmo, a sequência é essa. É Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Aí vem os ciclos zodiacal. E depois o para além, né? O inominável, sei lá. Contemporaneamente, atualizaram e colocaram os outros planetas. E aí vai ir até Plutão. Mas aí isso é outro conceito, não chega no livro aqui. Então, prosseguindo para o final, para encerrar o capítulo, aí ele chega no mistério que ele não vai te falar qual que é. Mas eu vou. Então, finalizando aqui, ó. Tais são os mistérios hieráticos do binário, mas existe um, o último de todos, que não deve ser revelado. A razão disso está, conforme Hermes Trismegisto, de novo, né, na ininteligência do vulgo, que daria às necessidades da ciência toda a capacidade imoral de uma cega fatalidade. É preciso conter o vulgo, diz ele,
pelo temor do desconhecido. Então você põe medo sobre aquilo para conter os ininteligentes de fazerem merda. É isso que ele falou, essa frase super complicada, é isso. E Cristo dizia também: não lanceis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem e, voltando-se contra vós, não vos devorem. A árvore da ciência do bem e do mal, cujos frutos dão a morte, é a imagem desse segredo hierático do binário. Esse segredo, com efeito, se for divulgado, só pode ser mal compreendido e concluir-se daí a negação ímpia do livre-arbítrio, que é o princípio moral da vida. Está, pois, na essência das coisas que a revelação deste segredo dá à morte, e, entretanto, este não é ainda o grande arcano da magia, mas o segredo do binário conduz ao do quaternário, ou antes, procede dele, e se resolve pelo ternário, que contém a palavra do enigma da esfinge, tal como tinha que ser resolvido para salvar a vida de Édipo e piriri parará. Ele está falando de sexo. É essa a coisa. O segredo. A coisa é que as tais das iniciações vão te fazer entender e compreender que é outra coisa, né? Ver o sexo de outra maneira. Que também são o que faz as iniciações tântricas que envolve sexo propriamente dito. Né? Tem muitas iniciações tântricas, tradições tântricas que não envolvem. E de certa forma é o que a igreja fez. Por isso que ele fala de deixar o vulgo temer isso e etc. Tal da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas, né, escolinhas de teologia de não sei o que vai falar justamente de seu sexo, o tal do pecado original, e vai associar com isso. E realmente meio que é isso, mas não é dessa maneira, né? Não é que é pecado. A coisa é do entendimento de como se usar isso em magia. E como não ser aniquilado por isso. O Crowley, ele vai... A estrutura mágica, né, da OTO, de Telemann, toda essa coisa é tântrico também, né? É em magia sexual. E por isso até vários ficaram meio doidinhos. Inclusive o próprio Crowley. Porque você começa... Enfim, você trabalha com muitas energias, com muitas potências no corpo, né, em você, na sua, tanto corpo físico, mental, energético, e dependendo dos resultados, você tem umas coisas diferentes que podem acontecer. E precisa ter uma estrutura boa, forte, e um outro, vamos pôr, uma instituição que vai amortecer esse impacto. Aí que está a coisa interessante quando você trabalha com esse tipo de potência. As coisas deixam de ser tão subjetivas. Elas tornam um grau muito objetivo na sua psique. Vou deixar assim. Vou deixar assim. Eu tava trocando ideia com um amigo meu sobre a magia sexual, né? E é um caminho de iluminação, né? Essa parte do Tantra e tal, você trabalhar essa energia e desenrolar a cobra, né, nesse chakra básico e subir, enfim, abrir o seu terceiro olho e assim se iluminar e por aí vai, né? Acho que é muito isso, mano. É muito a árvore do conhecimento e a cobrinha ali, né? Não sei, o meu. Inclusive, então, a cobra está lá, né, na árvore. O caminho de ascensão pela árvore, em Cabala, você vai entender que vamos pôr, essa energia, tanto que vem de cima, né, a que vem de cima para baixo é chamado o caminho do relâmpago, e a energia que vem de baixo para cima é chamada o caminho da serpente. Dependendo da direção de onde ela está indo, para onde ela vai, é essa coisa, exatamente como uma Kundalini,
né? Que vai O subir pela Miguel sua e o coluna. dragão. Uhum. E o grande fruto a se colher, se a gente vai trabalhar na questão da Kundalini, vamos pôr assim, é esse lugar quando ela sobe e chega na sua glândula pineal, e aí você libera uma porção de hormônios, principalmente melatonina, mas enfim, acaba liberando, aí é a teoria, por causa dos efeitos serem muito similares, ela libera DMT. Isso não foi confirmado cientificamente ainda. Mas quem usa DMT e quem tem a experiência mística lá, tem um resultado muito igual. Então, por isso que se fala que ela produz, tem essa teoria de que a glândula pineal produz DMT. Falam que ela produz quando você morre e em alguns momentos muito específicos de catarse espiritual, e inclusive a parte do Tantra é um estudo para levar a esse lugar. A coisa é que o ato tem coisas diferentes, né? Tem a magia sexual, que é para atingir objetivos específicos, diretos, às vezes materiais mesmo, sabe? Conseguir dinheiro, sei lá, manifestar coisa. Aquele que é para ser direcionado como oferenda, vamos supor, ou direcionamento de energia para entidades, ou para receber entidades, ou manifestar essas coisas de comunicação, para saber, sei lá, sobre o passado, sobre o futuro, profecias, né, ou qualquer coisa, fofoca do além. E outra, que é a iluminação. E aí é outro caminho. É um caminho quase asceta, entendeu? Porque você não quer mais essa identificação do sexo como é uma coisa de prazer. Os outros que eu falei, você quer, sim, chegar a algum momento no prazer. O prazer é a combinação né, dessa energia acumulada, que é direcionada para um objetivo. A coisa da magia é jogar a informação do que você quer manifestar para a luz astral. E aí a luz astral vai retornar isso manifesto no mundo material. O mundo material é uma coagulação da luz astral, essa que é a coisa aqui. Então, Crowley vai começar a usar isso, etc. É isso que ele está falando de ser o segredo do binário. O que é, né? O binário vai ser uma união sexual. E aí a união, então você tem vamos pôr, masculino, feminino. Não precisa ser necessariamente homem e mulher, né? É só um papel que está representando ali. Podem ser dois homens, podem ser duas mulheres. Essa é a inovação até do Crowley, inclusive, né? Ele vai falar, vai trazer isso, que não precisa ser um homem com mulher. E, além de outras inovações que a gente... Mas então é uma representação de um papel, de um ativo, de um passivo, ou daquele que projeta e aquele que recebe. Isso cria essa potência energética, igual uma bateria sendo carregada. No momento do orgasmo, o seu ego se dissolve e a informação que você quer então jogar para lá vai passar pura, sem o filtro do ego, sem julgamento, né? Sem valor moral, então sem autossabotagem. Então você consegue jogar essa energia direto, atravessando sua identidade, que é um empecilho em magia. E aí, por isso, é um método muito funcional. Agora, quando a gente quer ir para a iluminação, você não está buscando o prazer mais, né? Você não está buscando mais o orgasmo, não está buscando essa coisa. Você está buscando o entendimento dessa energia antes de ser um orgasmo. Então, você vai percebendo os estágios de evolução disso, estágios de liberação dessas potências. E aquilo, quando ele fala que traz a morte, muitas vezes o que se fala da morte é justamente o orgasmo. Se você não souber fazer direito, vai te levar à morte. Ou seja, na verdade você vai ter um orgasmo. E aí você perde o processo. Essa que é... O orgasmo é chamado, de pequena morte, justamente. Tá na linguagem os segredos do rolê. É sobre conseguir ver e ler, né? Ter essa carga simbólica para pegar o que está aí. Mas está tudo aí, na verdade, muito direto, muito objetivo. Outra coisa sobre o Tantra e essas tradições. As que envolvem sexo, tipo, né, duas pessoas,
ela é pouca, né? É o Kaula Tantra e algumas outras escolas. A maior parte delas é você em meditação, fazendo processos internos de imaginação, de condução de energia ou intenção, e alguns até físicos. Existem alguns yogas assim que vão te fazer tipo posturas mesmo físicas que colaboram para um tipo de circulação de energia, formas de respiração, de pranayama que vão favorecer algumas ou outras coisas. A maior parte das tradições tântricas é estudo, muito estudo, e aí entender essa questão de polaridade no macrocosmo, no externo, e ver o que isso se aplica em você. E eles entendem até a parte de sexo mesmo, de união carnal, como algo que não se faz. A maior parte das tradições tântricas é um celibato. Você não tem mais orgasmo, nem se toca, nem toca outro, assim, é uma outra coisa. E aqui pra gente, né, no ocidente, chega a da putaria, né? Porque aí chega massagem tântrica, terapia tântrica, palhaçada tântrica, não sei o que. Mas na real, né, o rolê é muito outro, assim. E é isso, né? Na verdade, o capítulo 2 acaba por aí. Ele vai depois falar. Ele vai falar um pouco do tarô. Cadê? Ele só descreve falar que a sacerdotisa no tarô é uma representação de Ísis, com o livro aberto. E não tem mais muita coisa, não. Acho que é isso. Alguém tem alguma questão? Capítulo leve. Ô, Gabriel, eu fui anotando diversos pensamentos que eu fui tendo aqui, essas ideias que foram surgindo durante a conversa, e coisas muito interessantes, assim, que me tiraram muitas dúvidas, sabe? Eu tenho essa ideia da imanência, né, dessa natureza imanente, onde não há Deus, senão a natureza em si, e que a potência da natureza é justamente a criação. Esse poder de Deus é justamente estar se criando sempre. Só que eu nunca entendi o porquê disso, sabe? E como assim é isso? É só estar se criando. E aí agora eu entendi que se dá justamente nesse antagonismo dessas duas colunas. Eu entendi de onde vem essa força da criação, sabe? Que esse 1 mais 2 vai gerar o 3 e que esse Deus, a natureza, é o 3 em si, mas é o 3 sendo o 2 mais 1 e que sendo 2 mais 1, automaticamente já gera o 4, que já gera esse movimento que ele falou, né, desse círculo que vai estar se movimentando e se criando e tal. E aí, trazendo isso para um caráter humano também, da questão do desejo, né, que aí ele fala que a liberdade é razoável e sábia, e entendendo que liberdade, toda liberdade é necessariamente a liberdade de criação. Não existe nenhum ato que não seja a criação, nenhum ato autêntico não pode ser senão a criação, né? E aí ele fala que o livre-arbítrio é o princípio moral da vida justamente porque ele se dá na relação dessas duas colunas e nessa geração do 3 e posteriormente do 4 e por aí vai. E eu achei isso bem interessante. E aí eu diria, tipo, necessidade, quando ele põe, né, o que seria necessidade, é a própria, vamos pôr, a estrutura. Sim. A parte de necessidade, é isso. Há uma estrutura de polaridade e tal. E aí dentro do que é, então, necessário é tipo aquilo que é fixo, né, que a gente não pode mudar. Mas pra frente ele vai trabalhar uma coisa assim, de trazer sobre a questão da liberdade e da necessidade, como também uma coisa da natureza de polaridade também, disso aqui, e como que se dá. Nossa, tem um texto lindo dele pra frente, que ele vai falar sobre Lúcifer, e a questão de ter que haver, então, um Lúcifer, vamos pôr, simbolicamente, para que algo exista, justamente. Porque senão seria só, né? Não seria nada, seria um tudo e um nada que não tem movimento. Mas muito legal sua percepção, sua leitura.
O- Então nós estamos aqui, acabamos. Eu acho que casa, né? A coisa de Eva. É isso, gente. Vamos ficar pro capítulo 3, então, semana que vem.